Oi, gente, como vocês estão? No resumo semanal de Sortilégio de 31 de julho a 4 de agosto. Mas antes, eu peço, por gentileza, que se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações e deixe o seu gostei. Segunda-feira, 31 de julho. Alessandro pergunta a Maria José até onde ela chegou com Bruno. Ela nega qualquer envolvimento íntimo. Anoitece. Maura diz a Bruno que está ficando louca porque está com muito medo de descobrirem tudo. Ela diz que está sem comer e só tomando remédio para se acalmar. Bruno diz a Maura que ela pode ficar tranquila, pois para a justiça Ulisses será o culpado do sequestro. Alessandro e Maria José têm um jantar romântico e ele conta a ela a história de amor deles. No dia seguinte, Vitória diz a Raquel que ficou provado que a mulher que está ali é Maria José. Raquel diz que Ulisses não teve nada a ver com isso, pois o verdadeiro culpado é Bruno. Maria José visita o pai e Pedro conta a ela todas as maldades que Bruno lhe fez. Pedro diz à filha que Alessandra a ama com paixão. Vitória pede a Bruno que procure outro lugar para morar, pois a convivência entre ele, Maria José e Alessandro está impossível. Bruno diz que não vai ceder seu chalé e que se eles estão incomodados, que se mudem. Pedro confirma para Maria José tudo o que Alessandro lhe disse é verdade. Maria José e Paula vão à construtora Lombardo. Alessandro se anima pela visita da amada. Os dois vão ao escritório e conversam. Maura chega na empresa e se encontra com Paula e é irônica com ela. Paula provoca perua e diz que Alessandro não vai poder receber, pois está ocupado com sua irmã. Maria José e Alessandro se beijam e estão mais apaixonados do que nunca. Os dois quase fazem amor, mas Maria José se detém. Paula começa a trabalhar na empresa. Maura visita Lisete na clínica e ela se alegra. Lisete chama sua amiga para ir em sua casa e revela que vai pagar o tratamento dela contra a leucemia. Depois, Maura reclama com a irmã e diz que ela vai pagar o tratamento de uma estranha. Lisete diz que o dinheiro é seu e que vai fazer isso por sua amiga. Paula e Gabriel saem juntos. Maria José começa a ter rápidas lembranças do passado e conta a Alessandro. Os dois se abraçam e ficam felizes. Já em seu quarto, Alessandro e Maria José quase não se resistem. Maria José dá boa noite para Alessandro e deseja que ele durma bem. Alessandro diz que deseja o mesmo. Lhe dá um beijo e se retira do quarto. No dia seguinte, Alessandro comunica à mãe que vai viajar para a fazenda com Maria José para visitar o senhor Porfírio. Alessandro diz a Vitória que vai apresentar uma denúncia contra Ulisses por sequestro. Raquel fica sabendo que o irmão vai prestar queixa contra Ulisses e fica muito triste. Alterada, ela implora que Alessandro não denuncie o pai de sua filha e jura que se ele não denunciar Ulisses, não voltará a se alcoolizar. Maria José diz que por ela não precisam denunciar Ulisses, pois está bem. Raquel agradece Maria José. Isaías segue Helena por ordens de Porfírio e o comunica que ela não viajou com Sandra. Porfírio fica intrigado e diz a Isaías que alguma coisa está acontecendo. Porfírio liga para Helena e exige saber de Sandra. Helena, astuta, inventa que Sandra quis ficar no exterior por alguns dias. Porfírio quer que a neta volte e diz para Helena mandar Sandra voltar. Jorge pressiona Helena para que traga o quanto antes Maria José. Helena liga para a mansão Lombardo e fica sabendo que Maria José foi visitar Porfírio. Vitória comunica a Helena que já foi comprovado que é Maria José e não Sandra quem está em sua casa. Helena teme ser presa por tudo que fez. Fernando liga para Emiliano e diz que Alessandro e Maria José estão indo para a fazenda e que provavelmente vão confessar toda a verdade a seu Porfírio. Lisete leva sua amiga para sua casa e as duas se animam com a companhia uma da outra. Fernando comenta com Vitória que deu um cachorro para Kátia. Vitória fica contente e diz que espera que com o animalzinho Kátia se anime.
Fernando diz a Vitória o quanto tem orgulho dela. Angustiada, Raquel diz a Maura que ficou tensa quando Alessandro disse que iria denunciar Ulisses. Maura, hipócrita, diz que Ulisses merecia isso. Raquel afirma que Ulisses não foi o sequestrador de Maria José e que acredita que tenha sido Bruno. Alessandro e Maria José viajam para a fazenda de Porfírio. Maria José diz a Alessandro que quer falar com sua mãe, pois vai lhe exigir explicações pelas coisas más que fez com ela. Paula diz a Roberto que Ulisses merece apodrecer na cadeia por ter sequestrado sua irmã. Helena se surpreende ao receber a visita de Maria José. Quando a chama de Sandra, ela afirma que seu nome é Maria José, que Alessandro é seu esposo e pai de seu filho. Maria José diz a Helena que voltou para contar toda a verdade a Porfírio. Helena fica muito nervosa. Jorge diz a Helena que perderam toda a fortuna de Porfírio. Ele diz a Helena que caso a bomba exploda, vai jogar toda a culpa nela. Helena acusa Jorge de ter tramado o sequestro de Maria José. Jorge responde que ela o apoiou e que vai negar a participação nesse crime. Helena chama o marido de frio e cruel. Terça-feira, 1º de agosto. Maria José chega na fazenda e Alessandro conhece Porfírio. Maria José revela a Porfírio que é casada com Alessandro Lombardo e que tem um filho chamado Antônio. Acompanhada por Alessandro, Maria José conta toda a verdade a Porfírio e diz que está a seu lado. Helena e Jorge temem que a verdade venha à tona. Porfírio se decepciona pelas mentiras de Helena e Jorge. Maria José diz ao avô que o pouco tempo que ficou com ele aprendeu a amá-lo e ressalta que ficará com ele. Porfírio acaricia o rosto de Maria José, mas lamenta que ela não seja Sandra. O Senhor pede a Maria José e Alessandro que não diga nada a Helena e Jorge, que ele já sabe da verdade. Fora da mansão de Porfírio, Maria José mente para a mãe e diz que não se atreveu a dizer a verdade a seu avô. Helena se sente aliviada por pensar que Porfírio ainda acredita que Maria José é Sandra. Emiliano liga para Fernando e diz que Porfírio já está ciente de toda a armação de Helena e Jorge. Helena diz a Jorge que Porfírio ainda não sabe de nada, pois Maria José não se atreveu a dizer a verdade, mas que ainda tem suas dúvidas. Jorge diz a Helena que, se for preciso, ela se ajoelhará perante Porfírio e contará a verdade, que nunca se casou com Cristóvão e que teve gêmeas. Jorge incentiva que Helena minta a Porfírio dizendo que Sandra e Maria José são as netas biológicas dele. Ele diz que Helena terá que convencer Maria José a dividir a fortuna do velho caso ele deixe tudo para ela. No dia seguinte, Maria José e Alessandro voltam a visitar Porfírio e ele se alegra pela visita deles. Maria José diz ao avô que passou ali para se despedir dele, pois está indo de volta para a cidade. Porfírio diz a Maria José que, mesmo ela não sendo sua neta, gostaria de tê-la como tal. Maria José abraça ele e diz que gostaria de tê-lo como avô. Porfírio diz a Maria José e Alessandro que quer conhecer o filho deles. De volta à capital, Alessandro e Maria José contam a todos como foi a visita para Porfírio. Paula expressa o desejo que Helena, Jorge e Ulisses sejam presos pelo sequestro. Maria José defende o padrasto e a mãe, alegando que eles não têm culpa, pois foram enganados por Ulisses. Raquel começa um tratamento para largar o álcool. Kátia visita Lisete e mostra seu cachorrinho. Lisete se anima e as duas conversam um pouco. Maria José vai à empresa Lombardo. Maura e Maria José se reencontram, mas Maria não se lembra da serpente. Alessandro diz que aquela mulher é Maura, uma amiga da família, e ressalta que ela estava com ela no dia do sequestro. Maria José diz que está ali, pois precisa abrir uma conta bancária. Maura se oferece para ajudá-la com isso. Kátia desabafa com Lisete e revela que Maura armou contra ela e fez com que um homem tivesse relações com ela e que gravasse. Lisete e Kátia entram no
Lisete e Kátia entram em choque ao pesquisarem na internet e encontrarem o vídeo íntimo de Kátia. Mais tarde, Kátia e Lisete vão na empresa e confessam sobre o vídeo. Kátia diz a Fernando que o vídeo que fizeram dela foi parar na internet. Fernando fica furioso e pensa que Bruno foi quem publicou o vídeo. Maura, serpente, ajuda Maria José a criar sua conta bancária. Ao saber de tudo que Maura fez, Lisete rompe relações com a irmã. Lisete acusa Maura de ser cúmplice de Bruno. Kátia ameaça Maura e diz que ela e Bruno irão pagar por tudo que estão fazendo. Lisete diz à irmã que ela passou dos limites e que se sente vergonha de suas atitudes. Fernando vai atrás de Bruno, quase o agride e diz que ele publicou o vídeo de Kátia na internet. Bruno diz que não é culpa sua, que Kátia seja uma qualquer. Fernando sufoca Bruno e exige saber o nome do homem que apareceu nos vídeos. Bruno revela que se chama Mateu. Fernando coloca Bruno contra o sofá e o ameaça de morte caso confirme que ele teve algo a ver com a publicação do vídeo. Maura diz a Maria José que ela precisa abrir uma firma para confirmar sua conta bancária. Alessandro diz a Maria José que ela é a sócia majoritária da empresa e que para fazer transações de dinheiro da empresa precisa da assinatura dela. Furioso, Fernando procura Mateu. Fernando acusa Mateu de ter publicado o vídeo de sua irmã e briga com ele. Os amigos de Mateu enfrentam Fernando e é agredido brutalmente. Fernando é jogado do alto do cortiço. Mateu e seus amigos escapam. Fernando é levado às pressas para o hospital em estado grave. Vitória recebe uma ligação informando o ocorrido com Fernando e fica desesperada. Nan diz a Alessandro, Vitória e Kátia que ele pode ficar paraplégico. Kátia conta a Vitória e Alessandro que Maura armou contra ela, gravou um vídeo íntimo e mandou para Bruno e ele publicou na internet. Raquel vai à mansão Lombardo. Maria José conta que Fernando sofreu um acidente, caiu de um edifício e o estado é grave. Raquel começa a demonstrar mudanças de atitude. Vitória e Kátia estão muito abaladas pelo estado de Fernando. Alessandro comenta com Maria José sobre sua desconfiança de que o que aconteceu com Fernando não foi acidente. No dia seguinte, começam a sentir um cheiro muito estranho vindo do apartamento de Ulisses. As vizinhas comentam com Álvaro, o porteiro, e diz que aquele cheiro está insuportável. Alessandro tem permissão para visitar Fernando. Álvaro liga para Raquel e diz que precisa que ela vá até o apartamento que alugou, pois está com um cheiro insuportável. Fernando conta a Alessandro como tudo aconteceu e acusa Mateu. Furioso, Alessandro vai atrás de Maura e diz que precisa falar com ela sobre Mateu. Alessandro acusa Maura de ter preparado a armadilha para Kátia. Maura, cínica, tenta se defender, mas Alessandro já não acredita na serpente. Lisete desmascara a irmã e confessa tudo a Alessandro. Sem saída, Maura assume que sim. Alessandro diz a Maura que se Fernando ficar paralítico, parte da culpa será dela. Depois, Lisete diz a Maura que é melhor ela se despedir de Alessandro para sempre, porque quando ele souber do resto das maldades dela, não irá a perdoar jamais. Vitória decide visitar Fernando. Fernando se desespera ao perceber que não sente as pernas. Vitória tenta o acalmar. Raquel vai até o apartamento e encontra o cadáver de Ulisses em decomposição. A mulher chora desesperadamente pela morte do amante. Quarta-feira, 2 de agosto. Alessandro e as vizinhas do cortiço prestam queixa contra Mateu por tentativa de assassinato. Desesperada, Raquel liga para Alessandro e conta que Ulisses está morto, que o viu em decomposição e com uma arma na mão. Alessandro tenta consolar a irmã e diz que irá para lá. Mais tarde, Alessandro chega ao local com a polícia. Raquel está desesperada e diz a Alessandro que alguém matou Ulisses, pois ele não seria capaz de tirar a própria vida. Alessandro e o policial entram no apartamento de Ulisses e o encontram em decomposição.
Alessandro acredita que Ulisses tenha se suicidado com medo de ser preso pelo sequestro de Maria José. Roberto é informado da morte de Ulisses. Maria José também descobre a morte de Ulisses. Helena mente mais uma vez para Porfírio e afirma que Sandra e Maria José são suas netas. Porfírio não acredita em nada e a expulsa de sua casa. O doutor diz a todos que precisam aguardar alguns dias para saberem como Fernando reagirá e se poderá caminhar. Porfírio diz a Isaías que Helena é uma mentirosa. Bruno descobre que Raquel encontrou Ulisses morto. O vilão se alegra ao perceber que todos acreditam que Ulisses tirou a própria vida. Helena conta a Jorge que tentou enganar Porfírio, mas ele não acreditou em nada e a expulsou de casa. Ela diz que acredita que Porfírio vai deixar a fortuna para Maria José. Jorge planeja escapar deixando Helena sozinha na fazenda. Bruno liga para o cúmplice e diz que já encontraram o corpo de Ulisses. Vitória tenta animar Fernando e o incentiva a começar a fisioterapia. Bruno dá ordens a Eric para que elimine Mateu. Depois, Bruno diz a Maura que a polícia vai encontrar Mateu morto. Maria José pergunta ao pai se gostaria de voltar a ver sua mãe e ele diz que não. Maria José lamenta com Pedro as maldades que Helena fez com ele. Vitória descobre que Raquel encontrou o corpo de Ulisses sem vida. Alessandro diz à mãe que aparentemente Ulisses tirou a própria vida. Vitória vai ao quarto de Raquel e tenta dar seu apoio pela morte de Ulisses. Raquel chora nos braços da mãe e a abraça. Bruno dá as últimas instruções para que Eric mate Mateu. Eric tenta se recusar para assassinar o homem. Bruno oferece $500 mil para que ele despache Mateu. Porfírio conta a Emiliano que Helena lhe disse que Sandra e Maria José são suas netas biológicas, filhas de seu filho Cristóvão. Emiliano aconselha que o amigo peça um teste de DNA. Porfírio diz a Emiliano que Maria José já ganhou seu coração e que gostaria que ela realmente fosse sua neta. Ele diz que se ela não for, mesmo assim será sua neta de coração. A polícia interroga Alessandro e Maria José pelo sequestro e a morte de Ulisses. Alessandro conta tudo para o policial. Vitória visita Fernando e ele diz que o que está o incomodando é estar internado na clínica de Hernan, pois sabe que ele não gosta dele. Vitória pede que ele não diga isso, pois Hernan estava cuidando muito bem dele. Kátia visita o irmão e ele diz que não aceita que não poderá caminhar. O policial decide investigar Helena. Bruno diz a Maura que Mateu vai deixar de ser uma preocupação para eles. Maura fica chocada ao perceber que Bruno quer matar Mateu e teme serem descobertos. Lisete e sua amiga chegam na capital para apoiar a Associação de Leucemia. O policial vai atrás de Bruno e diz que estão investigando a morte de Ulisses Villasenhor. Alessandro diz a Bruno que a investigação é só pela morte de Ulisses e que sobre o vídeo de Kátia estão esperando encontrar Mateu. Bruno mente em seu depoimento para o policial, jogando toda a culpa do sequestro em Ulisses. O policial comenta com Alessandro sua suspeita, que a morte de Ulisses tenha sido assassinato. Vitória cuida de Fernando e oferece sua casa para ele ficar depois que sair do hospital. Fernando agradece, mas não aceita. Raquel, abalada, implora que Maria José se recorde de tudo para limpar a imagem de Ulisses. Maria José comenta com Raquel que teve um sonho de seu sequestro, onde ela estava em um lugar amplo e que tinha uma mulher que gritava. Raquel diz que essa mulher é a Maura e pergunta o que ela gritava. Maria José diz que não sabe. Paula e Gabriel almoçam juntos e se aproximam. Bruno diz a Maura que não vai permitir que Alessandro e Maria José se deem bem. Maura diz que já não há mais nada que possam fazer para separá-los. Bruno diz que vai pensar em algo, mas que, por enquanto, devem salvar sua pele, se livrando de Mateu e mantendo Helena e Jorge calados. Quinta-feira, 3 de agosto. Mateu liga para Maura e a chantageia pedindo 300 mil.
Caso contrário, irá revelar que foi ela quem mandou ele gravar o vídeo íntimo da menor de idade. Bruno ouve tudo e planeja ele mesmo matar Mateu. O vilão liga para Eric e diz que ele irá o ajudar. Emiliano conta para Maria José que Helena disse a Porfírio que ela e Sandra são filhas de Cristóvão. Vitória diz a Felipa que Fernando lhe disse que vai fazer a fisioterapia. Felipa diz à amiga que ela deve ser uma fortaleza para Fernando e não uma tristeza. Maria José diz a Alessandro que a cada dia que passa aceita mais seu carinho. Alessandro diz que ela é o mais importante em sua vida e se beijam. Anoitece. Mateu vai com seus amigos ao encontro de Maura. Os amigos de Mateu planejam abusar de Maura depois de ela entregar o dinheiro. Maura está horrorizada de medo e Eric e Bruno estão prontos para matar Mateu. Mateu chega ali e Maura entrega o dinheiro. Bruno mata Mateu. Eric, Bruno e os amigos de Mateu trocam tiros. Bruno coloca a vida de Maura em risco e ela entra em pânico. Eric é ferido e implora pela ajuda de Bruno. Bruno manda Eric para o inferno e manda ele se virar. Eric chama Bruno de infeliz e cretino e que agora sim ele vai lhe pagar. Maura, histérica, grita que Bruno é um monstro. Já em casa, Bruno diz a Maura que ela não é nenhuma santa e que se envolveu em tudo aquilo foi porque quis. Maura diz a Bruno que o odeia. Eric chega ferido na casa de Gregório e ele e Júlia tentam ajudar o homem. No dia seguinte, Maria José e Alessandro decidem viajar novamente para a fazenda para contar a Emiliano sobre o acidente de Fernando. O policial avisa Alessandro que o corpo de Mateu e de seus amigos foram encontrados sem vida naquela madrugada. Fernando conhece Irene, fisioterapeuta. Fernando agradece o apoio de Vitória e Kátia, mas pede para ficar sozinho com a fisioterapeuta. Kátia diz ao irmão que vai terminar os estudos e começar uma faculdade de veterinária. Eric está passando mal pelo ferimento e terá que ir a um hospital. Fernando diz a Alessandro que já começou suas fisioterapias. Vitória sente ciúmes de Irene, a fisioterapeuta, e assume isso a Felipa. No dia seguinte, Alessandro e Maria José visitam Emiliano e contam o ocorrido com Fernando. Emiliano garante que irá visitá-lo e o apoiar. O delegado visita Helena para tentar descobrir o que ela sabe sobre o sequestro de Maria José. Helena mente ao delegado e diz que Ulisses trouxe Maria José dizendo que era Sandra. Helena ressalta que por isso autorizou o tratamento para que se esquecesse das drogas. Porfírio fica feliz ao receber a visita de Maria José e Alessandro. Ele se alegra ao conhecer Antônio, seu bisneto. Porfírio diz a Maria José e Alessandro que esse é o momento mais feliz de sua vida, pois tem uma neta e um bisneto. Helena liga para Jorge e deixa o recado dizendo que a polícia foi atrás dela. Maria José e Alessandro falam sobre a alegria de Porfírio ao ver o pequeno Antônio. Helena diz a Jorge que Maria José e o marido foram visitar Porfírio. Irene e Fernando se aproximam. Vitória assiste o tratamento e sente muito ciúmes da fisioterapeuta. Fernando conversa bastante com a Irene sobre sua vida. Já em casa, Vitória diz a Felipa que seus ciúmes não são sem fundamentos. Ela diz à amiga que Irene é jovem e alegra Fernando. Vitória toma a decisão de renunciar ao amor de Fernando para que ele fique em liberdade e possa ficar com uma mulher mais jovem. Emiliano chega na capital para visitar seu sobrinho Fernando. Emiliano fica chocado quando Hernan lhe diz que Fernando foi jogado de um edifício e que está um pouco paralisado. Hernan garante que Fernando está fazendo fisioterapia e que vai melhorar. Emiliano entra para ver o sobrinho e declara seu apoio, alegando que é seu tio e que o ama. Passa-se dias. Raquel segue em depressão pela morte de Ulisses. Ela diz à mãe que quer ir para uma clínica de reabilitação para se tratar. Alessandro diz ao policial que a morte de Mateu e Ulisses foram muito convenientes para o momento. Ele diz que Helena e Jorge não podem ficar impunes pelo sequestro de sua esposa.
Alessandro alega ao policial que acredita que Bruno esteja envolvido em todos esses crimes. Porfírio diz a Jorge que vai mudar seu testamento a favor de Maria José com a única condição de que não lhe dê nenhum centavo. Jorge fica furioso quando Porfírio diz que vai lhe tirar o apoio da clínica. Maria José teme que não seja filha de Pedro, e sim de Cristóvão. Ela diz que espera que isso não seja verdade, pois caso contrário iria acabar com seu pai Pedro. Jorge diz a Helena que Porfírio vai deixar a fortuna para Maria José e ressalta que a esposa deve convencê-la a deixar uma parte para eles. O mau caráter diz que Porfírio tirou o apoio da clínica e que sem esse dinheiro não poderá seguir em frente com suas pesquisas científicas. Alessandro presenteia Maria José com um carro e flores. Ele diz à esposa que aquele carro é blindado e que é para sua segurança. Maria José se alegra. Fernando e Vitória se falam por telefone. Ele diz que Irene lhe disse que ele vai precisar fazer fisioterapia na água para nadar e estimular as pernas. Vitória rompe sua relação com Fernando. Lisete retorna para casa. Maura diz à irmã que não suporta ver Alessandro e Maria José juntos. Sexta-feira, 4 de agosto. Fernando desabafa com Alessandro e diz que Vitória já não quer mais saber dele. Ele diz que lhe dói muito a rejeição dela e que acredita que ela tenha terminado com ele por pensar que ele vai ficar paralítico. Alessandro diz que Vitória não é assim e que ama ele. Fernando chora e sofre. Maria José conta ao pai que vai se casar novamente com Alessandro. Helena viaja para a capital e se reencontra com Pedro na mansão dos Lombardo. O clima fica tenso entre os dois e quase discutem. Pedro acusa Helena de ter destruído a vida de Sandra e que ela é uma mãe horrível. Já a sós, Helena diz a Maria José que Pedro não é seu pai e que se não quiser que ele sofra ao saber da verdade, terá que fazer o que ela mandar. Maria José conta a Vitória e Alessandro a chantagem de Helena. Vitória sugere que faça o teste de DNA. Bruno vai à casa de Júlia e pergunta sobre Eric. Júlia diz que Eric estava muito ferido e que foi para um hospital. Bruno entrega dinheiro para Júlia e seu número de telefone para lhe informar sobre a saúde de Eric. Fernando recebe alta e volta para casa. Raquel começa a se recuperar e designar pela morte de Ulisses. Vitória revela à filha que terminou com Fernando. Raquel diz que Fernando é legal, mas que acredita que não seja o homem para ela, pois é muito jovem. Ela aceita que Vitória fique com a guarda de Vicky. Pedro conta a Xuxo que se reencontrou com sua ex-mulher e que está com muita raiva. Jorge diz a Helena que, se for necessário, ela terá que usar a força para que Maria José ceda parte do dinheiro de Porfírio para eles. Alessandro conta para Paula sobre a chantagem de Helena e diz que ela e Maria José terão que se submeter ao teste de DNA. Paula fica furiosa e diz que Helena é uma hipócrita mentirosa. Paula, chorando, diz a Maria José que odeia a própria mãe e finalmente aceita fazer o teste de DNA. Maria José diz que, seja qual for o resultado, sempre serão irmãs. Fernando pede a Vitória que vá vê-lo e diz que tem uma surpresa. Maria José, feliz, diz a Alessandro que se lembrou do dia que procuraram o padre para marcar o casamento. Ele conta que quando se conheceram já estavam casados, mas que agora faz questão de pedi-la em casamento. Emocionada, ela diz que aceita de todo o coração. Vitória visita Fernando em sua casa. Fernando surpreende Vitória ao se colocar de pé. Ele diz à amada que vai se colocar de pé e que agora ela não tem nenhuma razão para desprezá-lo. Vitória diz que não está o desprezando por isso e que ele sabe bem o porquê. Não quer nada com ele. Fernando diz que, se for pela história da idade, ela deve largar isso. Vitória diz a Fernando que Irene é linda, adequada para a idade dele e sugere que ele tenha algo com ela. Fernando diz a Vitória que ela também é linda, que se divertem juntos e, o mais importante, que se amam.
Vitória pede que Fernando a entenda e enxergue a realidade. Fernando disse que a realidade é que se amam. Irene chega ali para começar a sessão de terapia e cumprimenta Vitória. Na reunião da empresa, Bruno percebe que Maria José não está entendendo nada sobre a contabilidade da empresa. Bruno começa a tramar um novo plano cruel. Alessandro leva Maria José para um jantar romântico. Gabriel pede Paula em namoro e ela aceita. Maria José e Alessandro voltam para casa e acariciam o filho. Depois, os dois vão para o quarto e se entregam à paixão. Gabriel se despede de Pedro, Chucho e Mercedes, pois viajará a trabalho com Ernesto. Irene leva Fernando até a fisioterapia na água e o ajuda. A cada dia que passa, Irene e Fernando estão se aproximando. Irene pega nas mãos de Fernando e diz que ele é seu paciente favorito. Bruno propõe a Maura que se unam para fazer com que pareça que Maria José quis dar um golpe na empresa. Ele diz que assim Maria José irá para a cadeia e ela terá o caminho livre com Alessandro. O teste de DNA comprova que Maria José e Paula são irmãs e que Helena mentiu mais uma vez. Maura aceita o plano e quer a destruição de Maria José.